Olá, meu nome é Cauane Moenck, sou aluna de farmácia da Universidade Federal de Santa Maria. Também faço iniciação científica no Labtec Nano, sob orientação da professora doutora Letícia Cruz. Vou apresentar um trabalho intitulado Desenvolvimento de filmes poliméricos de base nanotecnológica contendo cetoprofeno para aplicação cutânea. Primeiramente, então, o cetoprofeno é um fármaco anti-inflamatório muito utilizado na clínica. Sua apresentação comercial é na forma de comprimidos para uso oral. Contudo, este fármaco apresenta efeitos indesejados, como, por exemplo, náuseas, dores abdominais, má digestão, constipação e, em casos mais graves, pode levar a úlcera. Como uma estratégia, então, de contornar esses efeitos indesejados causados pelo fármaco, é proposto a utilização de nanoemulsões. Nanoemulsões são, então, sistemas vesiculares na escala de nanômetros. Por se apresentarem numa escala de tamanho pequena, essas estruturas podem potencializar as propriedades farmacológicas do fármaco, além de que também podem promover um aumento da permeação do fármaco nas camadas da pele e também uma permeação sítio-específica do fármaco, quando assim desejado. Contudo, essa dispersão, então, de nanoemulsões apresenta-se na forma de dispersão aquosa, como nessa imagenzinha aqui ao lado mostra, o que inviabiliza sua aplicação tópica. Por isso, então, é proposto a utilização de uma forma sólida, como os filmes de base poliméricas, para viabilizar, então, a aplicação das nanoemulsões contendo cetoprofeno na pele. Dessa forma, então, o objetivo do estudo foi desenvolver e avaliar o perfil de permeação cutânea de filmes poliméricos contendo nanoemulsões de cetoprofeno. Primeiramente, então, a preparação de filmes poliméricos. Em primeiro, foram preparadas as nanoemulsões pelo método de emulsificação espontânea, em que a gente tem uma fase orgânica e uma fase aquosa. A fase orgânica composta por acetona, óleo de romã, SPO 80 e cetoprofeno. E a fase aquosa por água e pululã. Ambas são mantidas em agitação por 40 minutos e a fase orgânica, além da agitação, também é mantida no banho a 40 graus, num banho-maria a 40 graus. Após esses 40 minutos, então, a fase orgânica é vertida sobre a fase aquosa. Essa é mantida mais 10 minutos em agitação e levada a um evaporador rotatório, em que é evaporado o solvente até que se obtenha um volume final de 25 ml. Onde, então, a gente tem a formação das nanogotículas contendo fármaco disperso no seu interior. E a gente tem uma concentração final de 1 mg por ml de cetoprofeno. Foram preparadas duas formulações com N de 3 para cada uma, a nanoemulsão de óleo de romã contendo cetoprofeno e a nanoemulsão de óleo de romã placebo, que é sem o cetoprofeno. Então, preparadas essas dispersões de nanoemulsões, a gente parte para a preparação do filme polimérico, o qual é preparado pelo método de evaporação do solvente. Primeiramente, então, a dispersão de nanoemulsões é despejada em um becker juntamente à blanda de gomas, que foram a goma xantana e carragenina, na proporção de 1:3, até que se tenha, então, uma mistura homogênea. Após é adicionado o plastificante, que foi utilizado o glicerol, a 1,25%. Tendo, então, essa mistura pronta, isso é despejado em uma placa de Petri, a qual é levada para uma estufa de secagem a 40 graus overnight, até que então o filme esteja totalmente seco e possa ser removido da placa de Petri. Todos os filmes foram preparados em triplicata de lote. Tanto foram preparados filmes com a nanoemulsão contendo cetoprofeno como a nanoemulsão placebo. E para fins comparativos também foram preparados filmes contendo cetoprofeno na forma livre e filmes veículo. Esses filmes, então, foram caracterizados quanto ao tamanho de gotícula e índice de polidispersão, por espectroscopia de correlação de fótons do Zeta Sizer. Também foi quantificado o teor de cetoprofeno por Klein.
Foi realizado estudo de liberação in vitro, utilizando células de difusão de Franz, em que aqui no meio é colocado uma membrana de diálise de 10.000 Daltons, sobre ela é colocado a formulação, e aqui embaixo a gente tem o meio de liberação, então, que foi utilizado o tampão fosfato pH 6 e 8, devido a esse pH mimetizar, então, uma inflamação, ser um pH de um ambiente inflamatório. E essas células, então, são colocadas depois em um banho ambientado a 32 graus, que mimetiza a temperatura da pele. Também foi realizada permeação em pele humana, utilizando também a célula de difusão de Franz, que é a mesma da foto aqui de cima, só que é um desenho ilustrativo, em que aqui no meio, então, em vez da membrana de diálise, a gente coloca a pele humana, sobre ela põe a formulação, o meio receptor foi utilizado nas mesmas condições já citadas acima. Após, então, essa pele ela é removida, extraída cada uma das camadas e faz-se a quantificação do fármaco por camada da pele e também no meio receptor. Foi avaliado também o potencial bioadesivo da formulação, utilizando uma balança de 2 braços equilibrada, como mostra na figura. Foi utilizada então a pele humana novamente para ver então a bioadesão da formulação na pele, e essa força foi calculada utilizando esta fórmula. Também foi testado o potencial oclusivo in vitro, em que foram utilizados beckers de 100 ml contendo 50 ml de água. Sobre eles foi posto um papel filtro, que foi preso com uma borrachinha, como mostra aqui nessa foto. Sobre esse papel filtro, então, é colocada a formulação, preenchendo bem a superfície para que tape bem. Esses beckers foram levados a uma estufa a 32 graus, mimetizando então a temperatura da pele. Eles foram pesados em 6, 24 e 48 horas. Como controle positivo foi utilizada a vaselina e controle negativo somente o papel filtro. E depois, então, foi realizado o cálculo do fator de oclusão através da diferença do peso dos beckers em relação aos controles. Os resultados, então, primeiramente a caracterização do filme polimérico, em que a gente teve, então, para o filme contendo as nanoemulsões de cetoprofeno, um diâmetro médio de 157 nanômetros, um índice de polidispersão de 0,2 e um teor de 94%. Para o filme, então, de nanoemulsão placebo, a gente teve 179 nanômetros e 0,296 o índice de polidispersão. Esses tamanhos, então, na escala de nanômetros, indicam para a gente que a gente tem, sim, as nanoestruturas presentes na formulação. Uma atenção também para o filme contendo cetoprofeno livre, que teve um teor de 90%. Quanto aos resultados, então, do perfil de liberação in vitro, aqui a gente tem o perfil dos filmes contendo nanoemulsões de cetoprofeno, e aqui embaixo o perfil, então, do filme contendo cetoprofeno na forma livre. E aqui é possível ver, então, que a nanoemulsão liberou em questão de 1 hora, mais ou menos, 100% do fármaco. Ou seja, a nanoemulsão, com isso a gente tem a conclusão de que a nanoemulsão, então, melhorou a solubilidade do fármaco, pois aumentou a sua liberação, visto que o fármaco está, então, dissolvido, solubilizado ali no óleo, na gotícula de óleo. E a gente deduziu, então, que esse perfil meio controlado aqui do filme livre, que geralmente não é o esperado, deve-se ao fato de que provavelmente o cetoprofeno cristalizou na preparação do filme, porque a gente teve um filme com essa aparência, que é mostrado nessa figura, em que aparenta ter cristais no filme. O potencial bioadesivo, então, aqui a gente tem os filmes que não continham nanoestruturas, e aqui a gente tem os filmes, então, com as nanoemulsões. E é visto que tem uma diferença maior, que tem uma maior força bioadesiva, os filmes que contêm as nanoestruturas. Demonstrando, então, que as nanoemulsões aumentam e melhoram a bioadesão do filme na pele. Quanto ao potencial oclusivo, a gente tem, então, em preto aqui o controle positivo,
E essas duas barras maiores, que repetem aqui em todos os horários, são referentes ao filme contendo as nanoemulsões de cetoprofeno e o filme contendo as nanoemulsões placebo. E a gente pode ver que, comparado aos filmes aqui que não contêm nanoemulsões, as nanoemulsões aumentaram o potencial oclusivo da formulação. Na permeação em pele humana, então aqui a gente tem o perfil do cetoprofeno na forma livre e aqui o cetoprofeno nas nanoemulsões. Chamar a atenção, então, pro filme aqui, contendo as nanoemulsões de cetoprofeno, que teve uma diferença significativamente maior de teor de fármaco na epiderme, em comparação ao filme livre. E também outra atenção especial para o meio, que é o meio receptor, né, que simula a circulação sistêmica, em que a gente tem uma maior concentração de fármaco quando ele estiver na forma livre. Quando ele estiver na forma na nanoemulsão, então a gente não tem quase teor de fármaco no meio. O que é bom porque a proposta é uma aplicação tópica, então a gente quer uma ação na pele e não sistêmica. Então a nanoemulsão aqui, ela melhorou, ela trouxe benefícios, né? Porque ela manteve a maior concentração de ativo na camada da pele e menor teor indo para a circulação. E as conclusões, então, são que os filmes apresentaram características adequadas e bons resultados de caracterização, que as nanoemulsões potencializaram a bioadesão e o potencial oclusivo dos filmes, e assim os filmes contendo as nanoemulsões de cetoprofeno possuem propriedades boas para aplicação tópica, tendo então uma boa permeação na epiderme, onde então teve um maior teor de fármaco quantificado. As referências. E muito obrigada!